Olá, amigos e amigas do nosso canal SMED-BR, História, Memória e Educação no Brasil, um espaço de divulgação científica. E temos como lema aqui no nosso canal, em defesa da escola pública. E no nosso encontro de hoje, evidentemente que vamos abordar esse tema, como já estamos divulgando, e temos aqui alguns convidados, e a quem eu já gostaria de agradecer pela presença, pelo aceite e pela agenda aí do nosso canal. E o nosso tema de hoje, nós já estamos tratando, e já abordamos em outros momentos, a importância da escola pública na sociedade, o seu papel nesse momento do Brasil contemporâneo, pensando também em perspectivas e desafios pela frente. E temos aqui vocês já estão visualizando, alguns convidados. Temos aqui a professora Elisângela Batista, ela é mestre em História da Educação pela UniOeste, professora da Rede Municipal de Educação de Toledo, desde 2006, formada em Pedagogia, com especialização em Neuropedagogia, e atualmente ela é secretária municipal de Educação de Toledo. Temos também aqui a professora Sandra Inês Lindner, ela é pedagoga pela UniOeste, com psicopedagogia, tem mestrado em em Educação, na linha de História e Educação, e ela é professora efetiva do município de Toledo, e atualmente ela é diretora do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Toledo, e também pesquisa a área de educação. Temos também mais uma convidada, a professora Elisa Bertolanza. Ela é graduada em Pedagogia, com especialização em Educação Especial, na área da surdez, Gestão Escolar e Gestão da Educação Municipal. Atualmente, ela é secretária municipal de Educação de Três Barras do Paraná, e ela é mestranda em Educação pela UniOeste Cascavel. Também temos aqui o professor José Aparecido de Souza. Ele é graduado em Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque, graduado em Processos Educacionais, especialização em Gestão, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo, professor de História, enfim, tem uma longa trajetória aí no campo da educação. Bem, então, inicialmente, claro, aqui todos apresentados, então vamos fazer aqui, vamos dizer, um encontro, uma mesa redonda, uma mesa virtual, e eu gostaria de ouvir a cada um de vocês, esse tema que nós temos aqui pela frente, em defesa da escola pública, mas pensando a importância da escola pública na sociedade brasileira, no momento aí de pandemia, ou se é que nós podemos dizer pós-pandemia, enfim, não sabemos ainda quando chegaremos a a superação dessa pandemia, mas enfim, então eu gostaria de ouvir cada um de vocês aí, sobre qual a importância, qual a percepção que vocês veem sobre a importância da escola pública, os seus desafios e as perspectivas pela frente. Então, inicialmente, gostaria de ouvir, então, a professora Elisângela Batista. Professora Elisângela, muito obrigado pela presença. Olá. Obrigado pela presença, Elisângela, no nosso canal, hein? Eu que agradeço esse momento, esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre algo tão importante, que é a escola pública, a educação, e essa temática, em defesa da escola pública, algo que é tão primordial e reflexivo no momento. Quando nós falamos, quando nós pensamos em defesa da escola pública, vem algo a se pensar. Por que nós temos que defender a escola pública? Daí vem outra questão. Qual que é a importância da escola pública? E nesse momento que nós passamos, ao longo de 2020, nesse percurso de 2021, com a pandemia, com um novo formato de escola, que tivemos que nos adaptar a um ensino remoto, a novas alternativas, as crianças, os alunos, tanto os jovens quanto crianças, fazendo um estudo em casa, sem contato, um estudo mais fora do contexto que havíamos acostumado. Então, a família, ela teve um momento de refletir sobre a educação. Os professores
sempre refletiram, mas tiveram um momento muito maior de refletir sobre a educação. Todo o Brasil, todo mundo, nesse momento, parou para refletir e a gente se questiona sobre a importância da educação. Então, é inquestionável a transformação que a educação faz em uma sociedade. E olhando a linha da história da educação, apontando algumas questões, nós podemos ver que a educação, sim, ela foi vista sempre com uma devida importância, sempre com um devido olhar, com um grande olhar nela, mas ela sempre foi aquele objeto de domínio, né, a classe dominante, utilizando da educação para moldar, para seguir a sociedade conforme assim se desejava. Também se pensou muito da importância da educação ao longo da história quando a gente analisa como foi lutado durante todos esses anos pela expansão da escola pública, né? Os direitos, a educação para todos, né? A LDB, tudo isso, esse percurso de luta pela educação é algo que nos faz perceber que a importância da escola pública ela sempre foi pensada, né? E ela tanto foi pensada quanto todos sabem o quanto ela tem um poder de transformação, porque a escola pública, se ela for seguir os seus devidos fins, né, que é a transmissão do conhecimento científico, ela torna o ser humano o homem emancipado, né? Ela passa por uma formação unilateral, né? E isso dá uma evolução, né? Como é o papel da educação, o papel do ensino científico é transformar, emancipar e humanizar o ser humano e passar esse ensino de uma geração para outra geração. Então, o que a educação causa, o que o ensino causa, isso sempre foi visto, mesmo que por muitas vezes foi camuflado a sua verdadeira finalidade. A verdadeira finalidade da escola pública, muitas vezes, ela foi distorcida. E como muitas vezes ela foi distorcida? Quando a gente passa a analisar também os percursos que teve, os fundamentos da educação, as concepções pedagógicas, as teorias, enfim, que tudo decorria nesse processo de educação. E que ao longo da história da educação teve seus interesses, né? Quando o ensino ele era mais tradicional, tinha um devido fim, quando foi mais para o tecnicismo, quando foi mais pela escola nova, e dentro de tudo isso, houve, das teorias hegemônias, houve também uma reflexão, uma luta contra-hegemônica que se mostrou o verdadeiro, né, a finalidade da educação, que hoje a gente pode defender, dizer que é a pedagogia histórico-crítica, que ela, com base no materialismo histórico dialético, né, ela traz, né, nós não temos ainda apresentado uma outra teoria que comprove que traga a educação, a escola pública, com seus verdadeiros fins, que é a transmissão do conhecimento científico e com a finalidade mesmo de emancipação humana. Então, as demais teorias, elas contribuíram, trouxeram reflexões, né? A gente tem que olhar também de formas positivas as contribuições de outras teorias também, mas a pedagogia histórico-crítica, o materialismo histórico-dialético, é aquela que nos dá uma base ainda de seguir o que a escola pública precisa fazer, qual o verdadeiro papel da escola pública. Então, quando a gente pensa
na pandemia, em toda essa desigualdade que estudos demonstram que ela ocasionou e que vai ocasionar, porque nós sabemos que há uma diferença, teve alunos que tiveram acesso à tecnologia, tiveram acesso aos conteúdos, nós também tivemos alunos que não conseguiram, né, nós temos que olhar esta realidade de famílias com um número grande de crianças sem ter um celular, ou um único celular para dividir entre 3 filhos, ou sem internet em casa, e enfim, e escolas também que não tinham todo um amparo tecnológico para conseguir suprir todas as necessidades que a pandemia, o que o ensino remoto precisava. Então, com certeza, sim, uma desigualdade muito grande de aprendizagem. Essa desigualdade de aprendizagem, ela traz consigo e vai trazer, já trouxe a consequência, e ao longo dos anos nós vamos refletir, nós vamos sentir essas consequências da desigualdade. Só que daí nós temos um outro porém. O que nós vamos fazer agora para manter a escola pública, para defender a escola pública e para a gente conseguir ter as devidas finalidades que ela é. Então, nesse momento é importante a gente pensar que nós estamos em um período onde a ordem mundial, onde o nosso país, ele está seguindo para um caminho que há muito tempo vem sendo discutido e querendo levar para uma privatização, enfim, para todos os caminhos que dificulta o serviço público. E a defesa da educação, e sem defender uma condição de trabalho para o serviço público, se torna complicado. Mas o cenário atual, o que está deliberando as leis, por exemplo, a Lei 173, que todos os municípios hoje sofrem com essa Lei 173, né, aquela que não permite contratação de serviços de funcionários no serviço públicos durante a pandemia, enfim, dentre essas e outras situações, acaba que engessando a possibilidade de um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. Daí, quando a gente pensa nisso, nós temos que pensar qual que vai ser a saída, qual que são os caminhos para a defesa da escola pública. E daí, nessa hora, a gente faz a reflexão que se os recursos materiais, se a legislação, se todo um processo está levando contra a favorecimentos para ela se manter, o que vai manter a escola pública, o que vai manter o bom ensino, e é daí que a gente reflete da importância do que a nossa teoria curricular do materialismo histórico-dialético, o que a pedagogia histórico-crítica, o que todas essas contribuições de reflexões que nasceu na escola pública, que nasceu nas universidades públicas, o que ela vai fazer agora. Então, todos os debates, todas as sementes que foram plantadas nas discussões dessa teoria, dessa defesa, ela agora que certamente vai dar um subsídio, vai dar uma guia para a gente conseguir, diante de tantas contradições, conseguir fazer da escola aquilo que ela precisa ser. Um lugar de ciência, um lugar de tecnologia, um lugar de que ali você vai desenvolver o ser humano. Então, eu, enquanto gestora no momento da educação, eu vejo que nós precisamos unir toda a força, embora o cansaço, o desgaste da luta, ele faz com que muitas vezes as pessoas queiram parar. Mas mais uma vez, quem vai sustentar a escola pública? Professor, o profissional da educação.
Quem vai conseguir manter um ensino, aprendizagem, passar, transmitir aquilo que a classe trabalhadora, que os alunos estão deixando de ter? Quem que vai usar todas as ferramentas para conseguir reverter esse quadro? Vai ser cada um que está lá em sala de aula, cada um que defende o ensino público, cada um que defende uma teoria emancipadora. Então, nesse momento agora, nós temos que nos unir, nós temos que investir nessa formação, mas essa formação que vai trazer a luta, que vai trazer a defesa do conhecimento científico. Nós não podemos esquecer aquilo que foi debatido, aquilo que foi plantado, e unir força para que prevaleça sempre isso. Então, assim, por mais que possa ocorrer conflitos na história da educação, sempre quem vai defender, sempre o que vai conseguir transformar é o professor. E sucesso terá aonde tiver consciência, né? Consciência de uma teoria, consciência da importância do nosso papel e uma análise de tudo. Então, nós professores agora nós temos um papel, uma tarefa muito importante, usar tudo aquilo que a gente falou, que a gente queria a formação de um cidadão crítico. Nós temos que usar essa teoria para a gente agora. Nós temos que fazer uma análise da conjuntura, nós temos que fazer uma análise da sociedade, de tudo, colocar em prática o que nos diz toda essa história da educação e usarmos, né, as nossas ferramentas de conhecimento, de força para fazer a transformação. Ok, Elisângela, muito bem. Você destacou muito bem, né? Quer dizer, são muitos desafios que se colocam pela frente, né? E para gestores também, professores, enfim, os profissionais de educação, e de fato, agora é a hora da gente estar realmente analisando esse momento, né? E no momento de extrema desigualdade, né, social. E aí eu já gostaria de passar então para a Elisa, né? A professora Elisa Bortolanza. E a Elisa atualmente também ela é gestora, né, Elisângela? Ela é secretária municipal de ensino do município de Três Barras, então, aqui no Paraná. E ela vai, então, Elisa, gostaria de ouvir vocês nessa nossa mesa, né, virtual, intitulada Em Defesa da Escola Pública. Como você vê, né? Você é aluna de mestrado, você é gestora, professora, enfim, qual é a reflexão, a sua análise em relação à importância da escola pública e os desafios que se colocam para a sociedade brasileira, enfim, para todos nós, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Elisa. Obrigada, professor, pelo convite. Olá, colegas. Olá a todos que acompanham o canal do SMED BR. Gostaria de dizer, professor, que é muito importante esses espaços para que as pessoas consigam fazer essas reflexões. É um canal muito importante para nós, educadores, com assuntos importantes também para o nosso trabalho. E falar sobre a defesa da escola pública é algo assim que enaltece nós que estamos na gestão. Aqui temos a Elisângela também, colega de gestão. Então, assim, nós estamos diariamente defendendo a escola pública, porque muito bem colocado, Elisângela, quando você fala sobre essas situações que nós vivenciamos em termos de legislação, que vão dificultando um pouco o nosso trabalho dentro da escola pública. Mas esse momento, professor, e essas reflexões, elas nos fortalecem. Então, acredito que todos que acompanham o canal também têm esse sentimento. Então, eu acredito muito na escola pública e, com certeza, defenderei sempre, como professora, como gestora. Então, dentro desse contexto de defesa da escola pública, eu trago um pouco sobre a pedagogia histórico-crítica, que é a teoria que nós, né, buscamos e trabalhamos e acreditamos ser a melhor para a escola. A teoria da pedagogia histórico-crítica, ela já vem desse contexto de lutas, ela já vem ao longo do processo histórico buscando a transformação da educação. Então, nós sabemos
que a educação, ela sempre está dentro de um contexto de uma sociedade capitalista, a escola está dentro desse contexto da sociedade capitalista, mas nós temos que buscar estratégias para superar as imposições dessa sociedade. E isso nos mostra a necessidade de buscarmos uma teoria transformadora. E essa teoria transformadora, hoje, para nós, como a Elisângela colocou, é a pedagogia histórico-crítica. Por que ser ela esta teoria transformadora? Porque ela busca atender os interesses da classe trabalhadora. Ela viu a necessidade de trazer para o contexto escolar os conhecimentos científicos, históricos, né, acumulados historicamente pela sociedade. E eu trago também, professor e colegas, um exemplo que nós trouxemos aqui no município de Três Barras. Nós buscamos um projeto de educação. E o que esse projeto se propõe? Trazer para o contexto de estudos e de formações dos professores e educadores as intencionalidades, então, dessa teoria. E isso veio pela preocupação em orientar a ação educativa, nesse sentido transformador mesmo, porque a escola, ela é essa instituição organizada, e ela precisa participar do processo de transformação. Então, a gente sempre se pergunta, a escola, ela é responsável pela transformação social? Não, ela sozinha ela não é responsável, mas ela é um dos meios para que essa transformação ocorra. E esses meios, eles estão inseridos diretamente dentro da escola pública. Então, por isso, da defesa desse espaço. E, então, é a necessidade de que a gente consiga trazer para dentro da escola os interesses da classe trabalhadora. E não se deixar dominar pelo aquilo que o capitalismo expõe, né? E ele espera da sociedade. Então, não somente a formação dos nossos alunos para o mercado do trabalho. A gente sempre discute isso aqui na escola. O que nós queremos formar dentro da escola pública? Nós queremos formar um trabalhador. E esse trabalhador, ele vai estar inserido no mundo do trabalho, né? Por isso que a gente sempre fala do trabalho ser o princípio educativo da escola. E também nesse contexto, a pedagogia histórico-crítica, ela vem se preocupando em resgatar o papel da escola. E esse papel é a busca pelo saber elaborado e pelo conhecimento sistematizado, porque senão nós acabaremos ficando no espontaneísmo. Dentro dos meus estudos, da minha dissertação, eu busquei resgatar um pouco disso dentro do contexto da história da educação. E muitas vezes, quando nós não temos um currículo fundamentado, nós não temos uma teoria que direciona o nosso trabalho, nós ficaremos nesse espontaneísmo. Então, a importância da escola pública ter uma teoria que conduza o seu trabalho, para que nós não ficamos à mercê de qualquer coisa que é colocada dentro da escola. Então, quando nós temos essa teoria, quando nós temos o fortalecimento teórico dentro do materialismo histórico dialético, não é qualquer coisa que serve para a escola. Então, nós vamos sempre repensar o papel da escola quando nós temos algo que nos conduz, que temos esse projeto de educação. Então, o que nós pretendemos dentro da escola pública? Oferecer à classe trabalhadora o acesso aos conhecimentos das formas mais elaboradas. E, como diz Saviani, para que nós façamos com que a classe trabalhadora domine aquilo que os dominantes dominam, né? Uma frase bem pontual de Saviani que a gente acha bem pertinente. Então, nesse contexto, a pedagogia histórico-crítica, ela vem nesse papel revolucionário mesmo, com características de contradição, na tentativa de transformar a realidade e os sujeitos que fazem parte dessa escola. E a importância também da pedagogia histórico-crítica é que ela faz essa relação da teoria e a prática, que nós colocamos lá como a prática social inicial e a prática social final. E isso vai ampliar as discussões que nós temos dentro da escola. Saviani, ele também coloca que a pedagogia histórico-crítica, ela vem empenhada em colocar a sociedade
e a educação a serviço da transformação. Então, é isso que vai nos conduzindo a querer defender essa escola, a querer fazer com que essa escola seja o melhor espaço que nós tenhamos para os nossos alunos. E esse saber educativo, ele tem sempre que pensar a partir da totalidade. Que os conteúdos eles façam com que ocorra a formação dos sujeitos e que dê condições desses educandos, desses alunos, eles estarem inseridos na sociedade com condições de emancipação, de humanização, e foi bem colocado por você, Elisângela, que a gente pensa diariamente, né, da importância de nós estarmos emancipando os nossos alunos e humanizando, porque a humanidade ela está cada vez mais fragilizada. Então, como é importante esse papel da educação e da escola, principalmente da escola pública, que é o que nós defendemos, para esse processo de emancipação e de humanização. Então, os rumos do sistema educativo, ele tem sido pensado em termos globais para as instituições, e eles estão sendo pensados por instituições privadas. E a Elisângela colocou ali a questão da 173, que acaba afetando o nosso trabalho. Eu também coloco para todos a medida provisória 1006 de 2021, que fala sobre auxílio criança cidadã. Então, esse auxílio criança cidadã, ele quer colocar dentro da escola os vouchers, né, que seriam a venda das vagas para as instituições privadas. Então, seria a condução dos nossos recursos do financiamento da educação, que teria que ser para a educação pública, para a educação privada. Então, assim, são políticas educacionais que nós temos que estar sempre lutando para que a gente consiga favorecer a escola pública e não as instituições privadas. Então, assim, como eu coloquei, nós fizemos todo esse processo de fortalecimento da pedagogia histórico-crítica no município de Três Barras. A partir de 2018, nós iniciamos com os grupos de estudo do STED-BR, junto com a UniOeste, porque nós pensamos que, para que nós conduzamos esse trabalho dentro das salas de aula, isso depende da formação do professor. Então, como dar essa formação para o professor dentro dessa teoria contra-hegemônica e que busca essa emancipação? Então, nós iniciamos em 2018 aqui no município os grupos da pedagogia histórico-crítica encaminhados, né, e organizados pelo professor Paulino José Orso, da UniOeste. Conseguimos um grupo muito grande de profissionais que acompanharam e desenvolveram as atividades dos grupos. Em 2019, novamente, a gente fez adesão aos grupos e a gente conseguiu conduzir os nossos trabalhos. 2020, né, a pandemia atrapalhou muitas coisas, mas 2021 retomamos e também fizemos toda uma formação no município dentro dos preceitos da pedagogia histórico-crítica. E isso, como eu coloquei no início, porque nós temos que ter um projeto de educação. E esse projeto de educação, quando ele está voltado para a educação pública, eu devo pensá-lo dentro de uma teoria contra-hegemônica, que é a pedagogia histórico-crítica. Então, concluindo a minha fala, para não se estender muito, professor, eu vejo que a pedagogia histórico-crítica, quando ela está inserida dentro da escola, quando ela consegue ver, e como ela trouxe todo o contexto das outras teorias, quando Flaviane traz ali a questão da curvatura da vara, né? Então, assim, a gente entende a importância de ter uma pedagogia revolucionária. E essa pedagogia histórico-crítica, essa teoria revolucionária, é o que vai instrumentalizar toda a classe trabalhadora na busca pela sua emancipação e transformação e mediada pelo conhecimento científico. Então, agradeço, professor, pelo convite a estar participando e, com certeza, estaremos sempre em luta pela defesa da escola pública. Muito obrigado, professora Elisa. E exatamente como você apontou muito bem, né? É preciso a escola, ela, vamos dizer assim, observar esse cenário, né? Um cenário de desigualdade, de exclusão social. Eu tenho ouvido algumas narrativas preocupantes, né? A professora Elisângela, a professora Elisa, a professora Sandra, o professor José,
por exemplo, assim, colocando em dúvida a própria necessidade da escola. Quer dizer, estamos num momento de desqualificação, né, do trabalho do professor, do papel da escola, e, de fato, acho que esse desafio que se coloca para nós, né, no primeiro momento, né. Inclusive, por exemplo, uma outra narrativa preocupante é de que a chamada a inteligência artificial, ela vai substituir o professor. Eu diria que é um grande engodo esse, né, que a gente tem que estar atento, ou seja, que as ferramentas, né, as plataformas, né, tecnológicas que estão se colocando aí, que irá substituir o professor. Eu diria que isso é vamos dizer assim, uma propaganda, né, uma fake news, que a gente tem que estar muito atento, a você que é profissional da educação, e nessa narrativa desqualificadora do papel da escola, né? Então, e aí eu já passaria para a professora Sandra Inês, né? Professora Sandra, então, diante do que a professora Elisângela colocou, né, quer dizer, a necessidade do professor estar muito ciente do seu papel, né, como a professora Elisa colocou, né, a PHC, a Pedagogia Crítica, como uma contribuição de grande relevância em defesa da escola pública, como espaço de transmissão do conhecimento científico e cultural. E eu queria, então, ouvi-la. Como é que você vê a importância da escola pública diante de um cenário tão complexo como o nosso que estamos vivendo, e as perspectivas necessárias, né, que temos pela frente? Com você, professora Sandra. Obrigada, professor João, obrigada aos demais participantes dessa live, né? A professora Elisângela, a professora Elisa, o professor José também. É verdade, eu acho que as professoras já colocaram, e também secretários da educação, muito bem sobre a escola pública, trazendo todo esse embasamento teórico, né, e conceitual do que nós estamos falando aqui. Mas, assim, de fato, como o professor sabe, na minha dissertação, nós tratamos também sobre a questão das instituições na região, né, do oeste do Paraná. E, de fato, a educação pública, ela foi uma luz na escuridão da mata, né, uma região tão colonizada, né, e com todos os conflitos e lutas que teve. E a educação pública, sim, ela tem desenvolvido seu papel nessa região, e eu acredito que a luta não deve parar, ela deve continuar sempre em prol da emancipação humana, né? Então, nós sabemos que esse bordão, né, a luz na escuridão da mata, ela pode ser visualizada e interpretada de várias formas. Ela, sim, é um direito de todos, é constitucional, existe a legislação, então está tudo muito bem amparado. Mas isso precisa ser analisado por um outro aspecto, né? Então, se existe uma luz no escuridão da mata, então o que é da escuridão? Então, por que é necessário a educação pública nos locais, na instituição quanto Estado, né? Então, essa necessidade da educação pública, ela vem de se tornar a pessoa humana, de se tornar a pessoa objeto de transformação, né? Meio de transformação. Então, se nós não tivermos a educação pública, nós não teremos, então, os indivíduos críticos, conscientes, a classe trabalhadora, crítica não no sentido do ceticismo, né, mas de estar ciente e compreender a totalidade. Então, eu acredito que o materialismo histórico dialético nos coloca essas categorias para essa análise, né, inclusive da educação pública. A totalidade, saber que nós não estamos isolados em si só naquela instituição, naquela escola, mas nós estamos em relação com toda a sociedade e simultaneamente, né, fazendo a história, transformando, mudando a natureza, né, intervindo na natureza, e isso nos traz também consequências. Então, nesse sentido, eu acredito que a totalidade, ela pode ser utilizada com uma boa categoria para explicar também a educação pública. Além da própria contradição, né? Isso tudo é muito
conflituoso, esse movimento, essa luta, essa interação, ela sempre precisa ocorrer e é o movimento de transformação. Sem a contradição não existe esse movimento, não existe essa mola propulsora para que nós consigamos uma educação de qualidade de fato, essa educação que transforme, né, que faça com que a classe trabalhadora tenha consciência daquilo que ela está produzindo, como a professora Elisa colocou, né? Então, tenha isso como um instrumento, né? Então, ela vai trabalhar, ela tem toda a sua função, sim, quanto classe trabalhadora na sociedade, mas ela precisa estar ciente disso, ciente do que está fazendo e saber que isso pode transformar e que ela tem direito a tudo que ela produz, né? Então, nesse sentido também. E o trabalho perpassa, então, por tudo isso, né? Então, como a professora Elisa colocou, formar o trabalhador, mas não o trabalhador em si só, o trabalhador que gere a mais-valia, que gere o lucro, né? Mas aquele trabalhador consciente da sua função. Então, pensamos assim, qual é a função atual, então, da escola pública? Como até mesmo Saviani coloca, né? Não é só explicar a face visível da Lua, mas sim explicar a face oculta, né? Então, o que está por trás, quais são as relações na educação pública, né? O social que está envolvido, as relações sociais, as relações econômicas, os conflitos para se ter uma educação pública, né? Então, ela não pode estar na mão também das pessoas, dos detentores do poder, né? O poder intelectual, o poder econômico, o poder político. Ela é do povo, ela é da população, né? Ela é do sujeito que está ali em transformação e que está sendo o agente transformador, né? Então, a educação pública, sim, ela é a luz na escuridão da mata, mas ela é muito mais do que isso, né? Então, compreender toda essa relação que existe por trás disso, né? Então, o professor agora, nós comumente nas formações nós ouvimos dizer assim, como dar aula agora, né? Como que eu vou trabalhar agora? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, que foi transmitir o conhecimento científico historicamente acumulado. Apesar de ter uma nova tecnologia, apesar de nós estarmos fazendo de um modo diferente, a essência precisa continuar a existir na escola pública, né? Então, eu não vou trabalhar o conteúdo de qualquer forma, eu não vou dar a minha aula de qualquer forma. Eu vou ainda mais, com mais elementos, com maior embasamento teórico, que nos trouxe também a pandemia, né, de fazer essa reflexão e saber como o meu trabalhar pedagógico, como a minha função de professor é essencial. Então, nós vimos e tivemos a prova de que 2 anos de ensino remoto, algo assim, não era possível de se imaginar para a educação infantil, aconteceu. E não aconteceu da forma que nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Ou seja, nós percebemos que o presencial, nós percebemos que o professor é fundamental dentro da sala de aula e que essa função de repassar o conhecimento científico é fundamental. Você pode obter isso num tablet, num computador, na mídia, mas você não terá a mesma absorção, você não terá essa interação que o professor traz, porque o conhecimento científico, ele não é simplesmente transmitido, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser exercido na prática e fazer principalmente essa relação, né? Então, eu acredito que a educação pública se mostrou, principalmente na última década, aí,
a principal necessidade dela, né? A importância dela na sociedade. Então, eu acredito que a sociedade, de uma forma geral, compreendeu a necessidade da educação pública. A ciência, ela está nas universidades públicas, ela está nas escolas públicas. Então, ela transformou a sociedade agora. Nós percebemos que, através da Covid-19, se não existissem os investimentos públicos e a instituição pública, nós teríamos um extermínio praticamente, né? Então, assim, ela salva, ela promove, ela transforma e ela está para emancipar a humanidade, né? E nos tornarmos indivíduos melhores e conscientes daquilo que estamos exercendo e fazendo. Então, eu acredito que a face visível está visível a todos, mas a oculta é a educação pública que faz com que a sociedade e todos nós tenhamos consciência. Muito bem, professora Sandra. Como você colocou muito bem, né? Quer dizer, o setor público praticamente, vamos dizer assim, salvou a sociedade brasileira, né? A saúde pública, a vacinação, o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi, eu diria, uma rede de proteção essencial, né? Para enfrentar essa pandemia. E diante disso, a escola pública, evidentemente, também é um espaço de proteção, né? É um espaço de, mais do que de proteção, de valorização do conhecimento, né? Um espaço privilegiado, né? De acesso ao conhecimento, de acesso, de transmissão e de apropriação desse conhecimento, né? Então, diante disso, né, Inês, Sandra Inês, professora Elisângela, professora Elisa, eu gostaria de ouvir, então, o professor José, para encerrarmos aqui a nossa mesa virtual, né? Bom, José, diante do que foi colocado, né, quer dizer, nós temos aí o professor, né, o seu papel, né, os seus desafios, né, que se colocam diante da sua, né, do seu dia a dia, da sua tarefa como educador. Como é que você analisa, José? Gostaria de ouvi-lo, então, fazendo uma reflexão aí nesses minutos. Qual deve ser o papel do professor nesse cenário da escola pública na sociedade brasileira? E também agradecer a sua participação no canal. Professor José. Obrigado, professor João, pelo convite. Obrigado, colegas. Eu vejo da seguinte forma, professor. Acho que a defesa da escola pública é uma luta contínua e, dependendo da época que nós estamos vivenciando, ela tem que ser intensificada. E acredito que, nesse momento, por todas as circunstâncias que é do nosso conhecimento, acho que essa luta precisa, pela conscientização da importância que a escola pública já teve e continua tendo na nossa sociedade, ela passa pelo papel da função da escola e também pelo papel do professor. Então, vejam, em relação a essa questão da pandemia, por exemplo, nós percebemos como professores que a escola precisa ser acolhedora. Ela já precisava, mas agora ela precisa ainda mais, porque nós, após, entre aspas, a pandemia, algumas escolas voltaram ao presencial, o que nós observamos? Nós observamos que muitos alunos não participaram do Meet, não estiveram presentes nas atividades via Class. E como que nós, professores, vamos acolher esse aluno? Ele não sabe nada? Ele não participou? Então ele não merece sua aprovação? Então, veja, nós, professores, nos sentimos desafiados diante da pandemia. Antes da pandemia, nem sempre a escola foi um lugar acolhedor. Muita vontade. Porque a escola, historicamente, né, um lugar de pessoas caladas, compassivas. Ao contrário, né, das crianças e adolescentes
que são muito ativos, falantes, espertos, curiosos, etc. E tal. E diante, né, dessa circunstância, muitos, e aí isso perpassa pela sociedade como um todo, negam a possibilidade de melhoria da escola pública. E negar a possibilidade de melhoria da escola pública é o primeiro passo para que ela não seja possível. Então, muitos pais hoje acreditam que a única maneira de garantir a educação de qualidade é matriculando os filhos nas escolas privadas. Porque negam a possibilidade de melhoria da escola pública. Então, eu acredito que o primeiro passo é contribuir para a mudança de mentalidade em relação a essa negação de que não é possível melhorar a escola pública. É possível, sim. E essa mudança de melhoria passa exatamente, né, pela nossa função, pelo nosso papel de professor. Então, a escola pública, ela tem que ser vista como um direito de todos e precisa ser vista como tal porque, além de ser instituição de extrema importância, ela... E aí nós estamos falando de democracia apenas enquanto direito de voto, etc. e tal, mas enquanto direito de acesso aos saberes científicos constituídos, construídos historicamente, culturalmente, acessar aquilo que as elites até hoje acessaram. E a escola pública, ela é fundamental nesse processo, né? Então, vejam, negar também os problemas da educação pública não é o caminho para a melhorada, né? Para que ela se torne melhor. Fugir também dela, dirigindo-se a escolas particulares, tampouco é o caminho. A melhoria, acredito que ela só é possível quando a comunidade escolar, professores, funcionários, pais, alunos, gestores, deixar de lado o discurso derrotista e passar a valorizar as boas ações que acontecem na escola pública. Encarar os problemas e lutar para que eles sejam resolvidos. Acredito que passa muito por isso, né? Então, uma escola que oportuniza a escola não é dos alunos, a escola é de toda a sociedade. E deve ser pensada e planejada por todos os envolvidos. E aí a sociedade como um todo, ela tem que responder. E responder significa assumir o que acontece na escola ou o que não acontece como ato seu. Isto é responsabilidade ética. Isto é compromisso ético. Isso é engajamento, né, com a escola pública, né? Então, vejam, a escola como instituição social, ela é um espaço propício para a humanização, como todas as demais colegas frisaram isso. Para formar o quê? Pessoas críticas e reflexivas, né? Capazes de entender o papel, o seu papel, né, como sujeito histórico e transformador, que possa compreender criticamente a sociedade em que vive e refletir sobre a sua atuação nela, como diz Libânio, por exemplo. Então, a escola, ela é um espaço privilegiado para esse aprendizado, não apenas para ensinar a ler, escrever, contar e preparar, né, as nossas crianças, nossos jovens para o mercado de trabalho. E nesse cenário, eu diria, então, que o professor, é importante que ele tenha clareza da sua importância dentro da sala de aula, enquanto sujeito responsável, né, por contribuir com o futuro de seus alunos. O professor, diria eu, que ele é o principal responsável, né, por oferecer um ensino que seja realmente significativo para os seus alunos, pois é ele que convive diariamente com os seus alunos. É o professor que sabe das necessidades e dificuldades dos seus alunos. Por isso que é importante que o professor conheça bem o espaço próprio
de sua a sua pedagogia histórico-crítica, né? Em que ele defende que a educação é determinada pela sociedade, mas essa determinação não é absoluta. Então, há sim a possibilidade de transformação, e não de mera reprodução. Há sim possibilidade de melhoria da escola pública. Né? Por quê? Porque ela é um instrumento, né, para garantir o acesso à classe trabalhadora. Há a possibilidade de socialização do conhecimento nesse cenário. Então, qual seria o papel do professor, né, em defesa da escola pública? É possibilitar o acesso aos instrumentos criados pela cultura, pelo trabalho, e que interferem na realidade. E o professor aí é um colaborador, ele não é um facilitador, um mediador, né? Ele não é um instrumento, né? O Vygotsky fala disso, né? Ele é um colaborador, não um facilitador ou um mediador. Né? Mas ele usa de instrumentos, obviamente, para que a aprendizagem possa acontecer. Então, ele precisa fazer uma leitura científica da realidade. A apropriação dessas ferramentas que a escola está inserida, conhecendo o lugar, espaço significativa, né, com as necessidades da cidade. Então, diria que o verdadeiro papel do professor numa sociedade cuja marca principal é a dominação de uma classe sobre a outra, deve ser de um agente social que se compromete, de fato, com a transformação dessa sociedade em benefício dos oprimidos. Mesmo sabendo das dificuldades, das condições culturais, socioeconômicas que nós enfrentamos. Sabemos que não é fácil para o professor conseguir desenvolver esse papel, né? Mesmo porque passa muito pela formação do professor. Mas, como eu disse no início, é uma luta contínua e os desafios eles vão se renovando. E pode ser que eles se renovam e cada vez eles ficam mais difíceis, mais complexos. Mas o professor, como diz a professora Elisângela, não pode desistir nunca. Não pode desistir nunca porque este é o compromisso ético do professor enquanto professor, né? Muito mais, né, até do que outras profissões, né? Então, saber que o seu papel é fundamental, o seu papel é imprescindível para a construção de uma escola pública de melhor qualidade, né? E que a formação do docente para todas as etapas da educação básica é compromisso público do Estado, né? O público de Estado. A necessidade de articular a formação inicial com a formação continuada, né? Bem como entre os diferentes níveis de modalidade de ensino. Mas é um compromisso público de Estado, possibilitar a formação continuada do professor. Porque somente assim nós vamos conseguir avançar nesse quesito. E diante, né, disso, nesse processo inicial, de formação continuada, no exercício aí concomitante da nossa profissão, né, defendo que não cabe ao professor prepotência, né? Sobriedade é algo muito importante. E com o tempo a gente, né, tenta adquirir firmeza com sobriedade, somada à coragem de enfrentar os desafios que são colocados para nós. E eu diria também que não é suficiente apenas título, né? Necessário se faz experiência, o espírito coletivo, depende de mim, depende do outro, né? Sabemos que isso é difícil ter, pois fomos desenvolvidos numa sociedade, né, para a sobrevivência, né? Nossa formação é uma lógica de disputa, de concorrência, mas precisamos superar essa lógica, né? E quanto mais respeitosos formos,
mais respeitados acredito que seremos, né? E nesse quesito, a linguagem eu acho que é fundamental, né? A qual deve ser coletiva, afetiva e ética, né? Porque a linguagem também nos constitui como pessoas. E dentro desse quadro, acredito que nesta situação de pandemia, nessa volta das aulas presenciais, eu acho que a linguagem é fundamental. Porque se nós, professores, não tivermos, né, uma linguagem coletiva, um trabalho de equipe, que depende de mim, depende dos outros, que o que eu faço interfere, né, no contexto da escola, o que o outro faz também influencia no contexto da escola, que tudo que eu faço afeta o outro, nesse sentido, o afetivo, afeta o outro positivamente ou negativamente, e esse compromisso ético de responder, né, por essas questões todas, eu acho que isso é muito importante. E, né, para finalizar a minha fala, não se estender muito, eu acredito que outro ponto importante é o professor pesquisador, né, que ele tem uma defesa basilar que deve acompanhá-lo, né, que mantém uma estrutura, um núcleo de defesa, né, que permanece, uma argumentação básica. O pesquisador assume uma defesa de homem, uma defesa de sociedade, uma defesa de educação, né? Nós somos aquilo que defendemos, né? Apresentamos aos outros o que defendemos. E, ao fazer isso, a possibilidade das crianças e jovens defender o que defendemos, né? Entregamos nossas defesas e proposições ao organizarmos o ensino, nossa equipe, nossas práticas, atitudes e pensamentos. Então, acredito muito nisso, né? Então, acredito que o nosso papel de professor vai muito além da técnica. Por isso que ela se diferencia das demais profissões, né? No reconhecimento formal, o profissional vai ver a técnica, né? Na educação, não. Na educação vale o todo, vale o conjunto, vale o integral, vale a totalidade, né? Organizamos o ensino, né, para contar a ciência, que é o conhecimento acumulado durante a nossa história, né, e culturalmente. Então, acredito que passa muito por isso, né? Então, nós, como professores, nosso papel, como diz a pedagogia crítica, é exatamente apresentar o que há de ciência. Essa é a função do professor. E, obviamente, usando essa linguagem que nos constitui, né, afetiva, coletiva e tudo mais. Acredito que seria isso, professor, né? Sobre o papel do professor. Claro. Muito obrigado, professor José Aparecido, e são reflexões, né, muito pertinentes aí, que, né, essa mesa virtual colocou, né, e eu quero, assim, agradecer imensamente a participação de vocês, da professora Elisângela, da professora Sandra, da professora Elisa, nesse momento, né, e o professor José Aparecido, de reflexão, exatamente de pensarmos os próximos passos, né, a professora Elisa, a professora Elisângela, no momento em que a escola pública, portanto, tem um papel central, né, na melhoria da sociedade, no enfrentamento das desigualdades e na construção de uma nova sociedade. Eu chamo muita atenção, né, professora Elisângela, para a gente finalizar, aquilo que o professor José destacou, né, quer dizer, temos que ter uma escola pública gratuita, de qualidade, laica para todos, mas também uma escola acolhedora. Eu acho que essa é uma palavra importante para o nosso momento, né? Eu acho que é um termo que faz a gente pensar muito bem. Uma escola que seja receptiva, que seja acolhedora, que proteja, né, um espaço de convivência e de humanização. E exatamente o professor é aquele profissional que tem que acolher o aluno, né? É uma forma de enfrentamento também, né, das desigualdades. Então, olha, eu só quero agradecer a vocês, professora Elisângela, muito obrigado pela sua participação, e um minutinho para cada um para a gente encerrar, então. Professora Elisângela, muito obrigado pela sua presença no nosso canal, hein? Eu que agradeço, obrigada a todos aqui, excelentes falas dos colegas, professor José Aparecido, que delícia te ouvir, Elisa, contou muito bem, Sandra Inês, minha colega de trabalho, maravilhosa, foi uma honra estar com vocês, professor João Carlos, eu sou fã, te adoro, obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
Muito obrigada pela participação. É uma honra para a sua participação aqui, professora Elisângela, muito obrigado. Ela que é secretária municipal, secretária de Educação do município de Toledo. Professora Elisa, também muito obrigado a você pela sua participação no nosso canal. Obrigada, professor. Obrigada aos colegas. Como a Elisângela falou, falas assim, boas de ouvir. É importante ter esses momentos de diálogo e que bom ter esses espaços, professor, e agradeço novamente pelo convite. Eu que agradeço. Professora Sandra, muito obrigado pelas suas contribuições nesse tema do nosso canal. Eu que agradeço, professor. Também super fã, assim como os demais, eu acredito, do professor. Agradeço também aos colegas, a professora Elisa, a secretária da Educação Elisângela, o José também não conhecia, prazer, uma fala muito gostosa também de ser ouvida, com propriedade. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. E a você também, professor José Aparecido de Souza, muito obrigado pelas suas contribuições. E, professor? Eu que agradeço, professor. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço de fala. Professora Sandra, professora Elisa, professora Elisângela. Estou conhecendo vocês há pouco tempo, mas já estou apaixonado por vocês. Qualquer hora a gente se encontra aí presencialmente. Cada vez mais fã do professor João. Parabéns pelo trabalho que vem realizando, principalmente aí na região do oeste do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez a todos os nossos convidados. E fique então a contribuição do nosso canal, para pensarmos sobre em defesa da escola pública, do seu papel, os seus desafios nesta conjuntura de Brasil. E certamente que voltaremos em breve com mais convidados para abordar esse tema, que esse tema é fundamental para o nosso canal, que é um espaço em defesa da ciência e da escola pública. Um grande abraço a vocês e voltaremos na próxima semana com mais um tema.